Seja muito bem-vindo aqui, Motiva On, professor João Lacerda, e nosso assunto de agora vai ser dois. Vão ser dois, né? Esses dois aqui, ó, que tá atrás de mim. Teorema da base média e teorema da mediana relativa à hipotenusa. Então, seja muito bem-vindo a essa aula, seja muito bem-vinda a essa aula e bora começar nosso assunto, né? Então vem comigo, ó. Teorema da base média. O que é o teorema da base média? Ele é um teorema que ele serve primeiro para qualquer triângulo, ok? Então eu não tenho um triângulo específico para ser trabalhado com isso. Ele serve para qualquer um. E o que é a base média? Base média é esse segmento verde aqui, ó, estão vendo? Que os extremos dele são exatamente o ponto médio das laterais do meu triângulo. Então, esse ponto M é o ponto médio do meu lado AB e esse meu ponto N é o ponto médio do meu lado AC. Tá, professor, mas o que isso faz acontecer? Faz acontecer o seguinte, que quando eu encontro esse segmento, esse tamanho de MN, ele é a metade da base desse meu triângulo aqui, ó, minha base BC. Então eu posso afirmar que o tamanho de MN é igual o lado BC dividido por 2. Professor, ouvi, mas não entendi. Então vamos colocar número que eu acho que ajuda mais, né? Se eu falo que o meu MN vale 2, quanto que vale o BC? Vale 4. Por quê? Porque ele é metade. Se eu falo... Deixa eu pegar o apagador aqui. Vamos trocar agora. Vamos inverter de segmento. Se eu falo que o meu lado BC vale 5, o meu lado MN vale a metade. 2,5. Professor, tem como complicar? Não é complicar, mas tem como dar uma incrementada nele. Então, por exemplo, se eu falo que um lado vale x, quanto que vale a parte de baixo? Vale 2x. Dá para pôr letra? Dá para pôr letra. Mas o que vocês têm que deixar, o que você tem que ficar muito bem na sua cabeça aí? Que esse lado vezes 2 é igual a esse. Opa, perdão. Esse lado dividido por 2 é igual a esse. Ou esse lado multiplicado por 2, ó, é igual a esse aqui de baixo, tranquilo? O meu lado maior é o dobro do meu lado menor. E não é qualquer risco, tá? Então duas coisas têm que ficar muito bem claras. A relação entre os dois, que a base é o dobro da base média e que as pontas dessa minha base média tem que ficar na metade. Dos ladinhos aqui, ó. Esse meu ponto M tem que ser o ponto médio. Lembra que é ponto médio? É o ponto que fica exatamente na metade de um segmento. Então, ele tem que ser ponto médio desse meu lado aqui e esse tem que ser ponto médio desse meu lado aqui. Professor, dá para adaptar o desenho? Com certeza dá para adaptar. Eu posso transformar ele para a seguinte forma, ó. Um exemplo, né, que talvez de um exercício que possa aparecer, eu posso fazer assim, ó. Viu? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu tenho agora 3 bases médias. Eu tenho essa base média em relação a esse lado, eu tenho essa base média em relação a esse lado e tenho essa base média em relação a esse lado. Então se eu quero... Vamos dar exemplos de exercício, né? Para ficar, acho que um pouco mais claro. Se eu quero... Vou apagar esses pontinhos para vocês enxergarem melhor. Se eu falo que esse lado aqui vale 6, aqui vale 7 e aqui vale 8, eu quero saber qual é o perímetro do meu triângulo menor. Consigo descobrir? Claro! Se esse lado vale 6, esse pedacinho vale 3. Por quê? Isso mesmo, base média metade. Se aqui vale 8, aqui tem que valer 4, base média. Se aqui vale 7, aqui embaixo vale 3,5. Se eu quero o perímetro, 3,5 mais 3, 6,5 mais 4, 10,5. Descobri o perímetro. É um dos exemplos de exercício que pode aparecer com um triângulo de base média, ok? Então, o que não pode ser esquecido, que tem que estar nos pontos médios e esse tamanho é metade da base, tranquilo? O outro assunto que eu venho trazer para você agora é sobre o teorema da mediana relativa à hipotenusa. Então, vamos começar por partes. O que é teorema? Isso já é uma aula antiga ou futura. Vamos ver como está a sua organização nas suas aulas. Mas teorema é um assunto de uma outra aula, ok?
Mas o que é importante aqui para vocês agora? É eu saber o que é mediana e hipotenusa e como que essa palavra relativa se encaixa na minha frase. Ixi, está parecendo português? Tem tudo a ver. A gente tem que compreender o que está sendo escrito. O que é mediana primeiro? Mediana é um segmento que sai do vértice, presta atenção. Mediana, segmento, sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, ok? Então, vértice, ponto médio do lado oposto. Isso é uma mediana. Atenção que o triângulo, ele tem 3 medianas, né? Daqui para cá e daqui para cá. Por que eu não vejo as 3? Porque a mediana que eu quero é a relativa à hipotenusa. Então, o que é a hipotenusa? É o maior lado de um triângulo retângulo. Então, esse meu teorema aqui, diferentemente do nosso outro, não pode ser em um triângulo qualquer. Ele tem que ser especificamente em um triângulo retângulo, porque hipotenusa só tem em triângulo retângulo, ok? Então, tem que ser. E eu não posso traçar as outras medianas, por quê? Porque é a mediana relativa à hipotenusa. É a mediana que sai do vértice e chega na hipotenusa. É como se eu trocasse aqui a frase. Imagina a frase diferente. Teorema da mediana que sai do vértice e chega na hipotenusa. Como se fosse essa escrita, tá? Então, o único vértice que sai e chega na hipotenusa atravessando o triângulo é esse meu aqui do 90 graus. Então, ele sai daqui, chega até o ponto médio do lado oposto, ok? Tá, professor? Mas e daí? Qual que é o teorema? Qual que é a conta que tem que fazer, que é o importante, né? O que a gente quer saber. Esse meu tamanho, ó, do ponto C até o ponto M, ele é exatamente a metade da minha hipotenusa, ok? Então, esse tamanho aqui, ó, se aqui é a hipotenusa, ele é exatamente a metade. Então, o que eu posso afirmar? A partir do momento, meu querido, minha querida, que você faz essa mediana, eu posso afirmar que esse lado é igual a esse daqui e esse lado é igual a esse daqui. Afinal de contas, o ponto médio não chega na metade da hipotenusa? Se essa mediana também é metade da hipotenusa, então eu tenho que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, o que a gente consegue compreender nesse exercício? Que eu tenho 2 triângulos isósceles. Esse aqui, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui é igual a esse, certo? Tranquilo? Facinho? Então, ó, voltando. Teorema da base média. Base média é a metade da base do meu triângulo. A base paralela, ok? E tem que estar nos pontos médios. Teorema da mediana relativa à hipotenusa. Mediana, segmento que sai do vértice e chega na hipotenusa, no ponto médio, ok? Isso é a definição de mediana. E esse meu tamanho aqui, ó, deixa eu vir para cá que fica melhor de ver. Isso. Esse meu tamanho aqui, ó, de C até M, é o mesmo tamanho do A até o M e do M até o B. Então eu posso escrever aqui embaixo que o tamanho de C até M é a mesma coisa do A até o M, que é a mesma coisa do B até o M. Bem tranquilo? Bem facinho? Ah, outra coisa. Por mais que pareça, que às vezes pode falar, chegou lá no final com 90 graus. A mediana não tem obrigação de chegar no lado oposto com 90 graus, ok? Então, se você aí, ó, pensou, falou, e aqui dá 90? Não, aqui não dá 90 graus. Só parece. Por mais que dê 90 graus, você não pode afirmar esse tipo de coisa, porque depende do triângulo, ok? O triângulo que eu fiz agora pode parecer que dê, mas existem outros triângulos que não tem nada a ver, ok? Então, qual que é a obrigação da mediana? Vou repetir de novo. Sair do vértice e chegar no ponto médio. Ela tem a obrigação de, quando chegar no ponto médio, formar 90 graus? Não, ela não tem essa obrigação, ok? Então, não podem afirmar que aqui é 90. Fechou? Bem tranquilo? Facinho, né? Prestou bem atenção na parte teórica? Pega o seu caderno, post-it, não sei onde é que está anotando, anota direitinho e presta muita atenção em exercício, tá? Esse tipo de coisa, já mexi, ó, experiência de professor. Eu já mexi com exercício que só dava para resolver sabendo esse teorema. Sério, professor?
Sim, sério. Já mexi em exercício, você ficava pensando, você fala, putz, teorema da base média. Chegava e na hora eu conseguia resolver o exercício. Então, presta atenção nas diquinhas, guarda direitinho que você vai destruir na sua prova em ponto positivo, né? Fechou? Então, ótimo estudo e motiva que a vaga vem e até mais.